A paz do Senhor e o amor de Maria esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. As explicações destes capítulos estão no canal do Padre Daniel Ribeiro e no primeiro comentário fixado em todos os vídeos vocês encontrarão os links para entrar nos nossos grupos e canais. Não esqueçam de deixar o seu like e, quem não for inscrito, peço que também o faça. E no finalzinho deste vídeo, eu deixarei uma frase para que você possa colocar nos comentários. Vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 1. Elias e Ocosias. Tendo morrido Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. Ocosias caiu da sacada do seu aposento em Samaria e feriu-se gravemente. Enviou então mensageiros, aos quais disse: Ide consultar Baal-zebude, deus de Acaron, para saber se serei curado deste mal. Mas o anjo do Senhor falou a Elias, o tesbita: Sobe ao encontro dos mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Não há porventura um Deus em Israel, para ides consultar Baal-zebude, Deus de Acaron? Por isso, eis o que diz o Senhor: Não te levantarás do leito a que subistes, mas morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros voltaram para Ocosias e este lhe perguntou: Por que voltais? Eles responderam: Um homem nos veio ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o vosso rei e dizei-lhe: Isso diz o Senhor: Não há porventura Deus em Israel, para que mandes consultar Baal-zebude, Deus de Acaron? Por isso, não te levantarás do leito a que subistes, vais morrer. Ocosias disse-lhes: Como era esse homem que veio ao encontro e vos falou deste modo? Era um homem coberto de pelos, responderam-lhe, que trazia um cinto de couro em volta dos rins. O rei disse: É Elias, o tesbita. Imediatamente enviou-lhe o rei um chefe com seus 50 homens. Este foi ter com Elias, que estava sentado no alto do monte, e disse-lhe: O homem de Deus desce depressa, pois é ordem do rei. Elias respondeu: Se sou um homem de Deus, venha fogo do céu e vos devore, a ti e aos teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. O rei mandou outro chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, lhe disse: O homem de Deus, ó homem de Deus, essa é a ordem do rei. Desce imediatamente. Se sou um homem de Deus, respondeu Elias, venha fogo do céu e te devore com os teus 50 homens. E o fogo, caindo do céu, devorou o chefe e seus 50 homens. Pela terceira vez, mandou o rei um chefe com os seus 50 homens, o qual, chegando aonde estava Elias, pôs-se de joelhos e suplicou-lhe, dizendo: Peço-te, ó homem de Deus, que a minha vida tenha algum valor aos teus olhos, e a destes 50 homens teus servos. Veio o fogo do céu e devorou 2 primeiros chefes. Mas agora, que minha vida tem algum valor aos teus olhos. O anjo do Senhor disse a Elias: Desce com este homem, não temas. Elias levantou-se e desceu com ele à casa do rei. Disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebude, Deus de Acaron? Não te levantarás mais do leito a que subistes, pois morrerás. Ocosias morreu, segundo a palavra do Senhor tinha dito,
pelo profeta Elias, e seu irmão Jorão sucedeu-lhe no trono. No segundo ano de Jorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque Ocosias não tinha filhos. O restante da história de Ocosias e suas ações, tudo está registrado no livro das Crônicas dos Reis de Israel. Capítulo 2. Elias é arrebatado ao céu. Eis o que se passou no dia em que o Senhor arrebatou Elias ao céu num turbilhão. Elias e Eliseu partiram de Gálgala. Elias disse a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me mandou a Betel. Por Deus e por tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E desceram a Betel. Os filhos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu o sei. Ficai calados. Elias disse-lhe: Fica aqui, Eliseu, porque o Senhor manda-me a Jericó. Por Deus e por tua vida, respondeu ele, não te deixarei. E chegaram a Jericó. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó foram ter com Eliseu e disseram-lhe: Sabes que o Senhor vai tirar hoje o teu amo de sobre a tua cabeça? Sim, eu o sei. Calai-vos. Elias disse-lhe: Fica aqui, porque o Senhor manda-me ao Jordão. Porque Deus e pela tua vida, respondeu Eliseu, não te deixarei. E partiram juntos. Seguiram-nos 50 filhos de profetas, os quais pararam ao longe diante deles, enquanto Elias e Eliseu se detinham à beira do Jordão. Elias tomou o seu manto, dobrou-o e feriu com ele as águas que se separaram para as duas bandas, de modo que atravessaram ambos a pés enxutos. Tendo passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me algo antes que eu seja arrebatado de ti. Que posso eu fazer por ti? Eliseu respondeu: Seja-me concedida uma porção dobrada do teu espírito. Pedes uma coisa difícil, replicou Elias. Entretanto, se me vires quando eu for arrebatado de ti, isso te será dado. Mas, se não me vires, não te será dado. Continuando o seu caminho, entretidos a conversar, eis que, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num turbilhão. Vendo isso, Eliseu exclamou: meu pai, carro e cavalaria de Israel. E não o viu mais. Tomando então as suas vestes, rasgou-a em duas partes, apanhou o manto que Elias deixara cair e, voltando até o Jordão, parou à beira do rio. Tomou o manto que Elias deixara cair, bateu com ele nas águas, dizendo: Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Onde está ele? Tendo ferido as águas, estas separaram-se para um e outro lado, e Eliseu o atravessou. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó, vendo o que acontecera defronte deles, disseram: O espírito de Elias repousa em Eliseu. Foram-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele e disseram: Sabe que entre os teus servos há 50 homens valentes que podem ir em busca do teu amo. Talvez o tenha arrebatado o Espírito do Senhor e atirado com ele para algum monte ou para algum vale. Não o mandeis, respondeu Eliseu. Eles, porém, tanto insistiram que Eliseu teve vergonha de recusar.
Mandai-os, disse ele. Mandaram, pois, 50 homens, os quais procuraram Elias durante 3 dias, mas sem resultado. Quando voltaram para Eliseu, que estava em Jericó, este disse-lhes: Não vos disse que não fosseis? Eliseu na fonte de Jericó. Os habitantes da cidade disseram a Eliseu: A cidade está muito bem situada. Como o pode ver o meu senhor? Mas as águas são más e tornam a terra estéril. Eliseu disse-lhe: Trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Eles lhe trouxeram. Eliseu foi à fonte e deitou sal nela, dizendo: Eis o que diz o Senhor: Salnei essas águas e elas não causarão mais nem mortes, nem esterilidade. Ficaram as águas sadias e ainda o são, segundo a palavra que o Senhor tinha dito por Eliseu. Os rapazes insolentes. Dali subiu a Betel. Enquanto ia pelo caminho, saíram da cidade alguns rapazes e puseram-se a zombar dele, dizendo: Sobe, careca! Sobe, careca! Eliseu, voltando-se para eles, olhou-os e amaldiçoou-os em nome do Senhor. E imediatamente saíram da floresta 2 ursos e despedaçaram 42 daqueles rapazes. Dali se retirou para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Capítulo 3. Jorão, rei de Israel. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou durante 12 anos. Fez o mal aos olhos do Senhor, mas não tanto como seu pai e sua mãe, porque tirou a estela de seu pai porque tirou a estela que seu pai tinha erigido a Baal. Perseverou, todavia, nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar Israel e não se apartou deles. Guerra contra os Moabitas. Mesa, rei de Moabe, possuidor de muitos rebanhos, pagava ao rei de Israel a guisa de tributo, 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Morrendo, porém, Acabe, ele libertou-se do rei de Israel. O rei Jorão saiu de Samaria e passou em revista todo o Israel. Em seguida, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: O rei de Moabe rebelou-se contra mim. Queres vir comigo para atacá-lo? Sim, respondeu Josafá. Fazei o que fizeres, meu povo fará o que fizer o teu. Minha cavalaria fará o que fizer a tua. E ajuntou: Por onde iremos? Pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom puseram-se em marcha. Mas, depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, veio a faltar água, tanto para o exército como para os animais que o seguiam. O rei de Israel exclamou: Ai! O Senhor juntou aqui os 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe. Josafá disse: Não há por aqui algum profeta do Senhor para por meio dele consultarmos o Senhor? Sim, respondeu um dos servos do rei de Israel. Está aqui Eliseu, filho de Safate, que derramava água nas mãos de Elias. Josafá disse: A palavra do Senhor está com ele. E desceram a ele Josafá, o rei de Israel, e o rei de Edom. Eliseu disse ao rei de Israel: Que queres de mim, ó rei? Vai procurar os profetas de teu pai e de tua mãe.
Não, disse-lhe o rei de Israel, porque o Senhor reuniu aqui estes 3 reis para entregá-los ao rei de Moabe. Eliseu exclamou: Pela vida do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo. Se não fosse em atenção a Josafá, rei de Judá, eu não faria caso algum de ti, nem mesmo poria em ti os meus olhos. Mas agora trazei-me um tocador de harpa. Apenas fez o tocador vibrar as cordas, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E este disse: Eis o que diz o Senhor: Cavai neste vale fossas e fossas. Eis o que diz o Senhor: Não sentireis vento, nem vereis chuva, e contudo este vale se encherá de água, e bebereis vós, vossos rebanhos e vossos animais de carga. Porém, isso é pouco aos olhos do Senhor. Ele vai entregar também Moabe nas vossas mãos. Destruirei todas as cidades fortes, as cidades mais importantes. Derrubareis todas as árvores frutíferas. Tapareis todas as fontes e cobrireis de pedras todos os campos férteis. No dia seguinte pela manhã, à hora da oblação, desceram as águas do lado de Edom, e a terra encheu-se de água. Ouvindo os moabitas que aqueles reis vinham atacá-los, mobilizaram todos os que estavam na idade de pegarem armas e foram para a fronteira. Na manhã seguinte, quando o sol se levantava sobre as águas, os moabitas viram diante de si as águas vermelhas como sangue. É sangue! Exclamaram eles. Os reis pelejaram entre si e destruíram-se mutuamente. Vamos, Moabe, à presa! Logo, porém, que chegaram para atacar o acampamento dos israelitas, estes levantaram-se e feriram os moabitas, que fugiram diante deles. E enquanto feriam, iam penetrando mais adentro na sua terra. Destruíram as cidades, encheram toda a terra fértil de pedras, que cada um lançou, entupiram todas as fontes, derrubaram todas as árvores frutíferas, de modo que só ficaram as pedras da cidade de Kir-Ares, que tinha sido cercada e atacada pelos atiradores da funda. Vendo o rei de Moabe que perdia o combate, tomou consigo 700 homens armados de espada para abrir caminho até o rei de Edom, mas não conseguiu. Tomando então o seu filho primogênito, que deveria reinar depois dele, ofereceu-o em holocausto sobre a muralha. Isso provocou uma tal indignação entre os israelitas que estes se retiraram e voltaram para a sua terra. E hoje nós vamos rezar uma oração que concede indulgência parcial. Só que hoje, em vez de pedirmos para nós vamos oferecer pelas almas do purgatório, em especial pela alma do Papa, do falecido Papa Francisco. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Por hoje é só, pessoal, e até amanhã, se Deus quiser. Não esqueçam de deixar um comentário. Se não tiver nenhuma criatividade, pode ser 2 coraçõezinhos, um para Jesus e um para Nossa Senhora. Deus te abençoe.